E aí, olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Henrique Lima aqui mais uma vez com vocês. Hoje nós vamos trazer um olhar e uma reflexão em cima de uma fala que o presidente Lula fez sobre desoneração fiscal, empresários, sobre gerar emprego e tal. Será que ele não sabe ou finge não saber a realidade em relação a isso? Vou trazer aqui um trecho da coletiva que ele deu aos jornalistas no dia 3 de junho desse ano de 2025. A gente vai ouvir e aí a gente vai comentando em cima, ok? Se você gostar, por favor, lembre-se de deixar o like no canal, se inscrever e divulgar também para ajudar a gente. E aí você sabe que o algoritmo ele é muito contra a gente, né? Canal pequeno, canal que não consegue produzir muitos conteúdos. E aí só você pode nos ajudar aí contra essa maré, que é sempre ficar esperto aos vídeos, né? Ativa aí as notificações, né? Toda vida que final de semana tem um vídeo, então fica bem esperto, bem atento, comenta, tá bom? É isso, vamos lá pro vídeo, sem mais demoras. Vocês sabem, nós temos um problema que é uma deficiência cultural no Brasil. Ou seja, todo o benefício que você dá para o setor produtivo, para os empresários, para que uma empresa possa se instalar no Estado, para que a gente possa evitar uma crise econômica, e eu já fiz muito. Ou seja, você dá por um ano, por 2 anos. Quando você quer tirar, é muito difícil. As pessoas querem que seja permanente. Vamos lá, vamos começar aqui, né? Ele fala que é um problema cultural, e sim, é um problema cultural, porque cultura é tudo aquilo que é criado pela uma determinada sociedade, um determinado período de tempo, que identifica ou caracteriza um povo, uma nação, uma pessoa, certo? Assim, bem resumido. E aí ele fala que as pessoas têm dificuldade de tirar. Que pessoas? Porque quando é para reclamar e para tirar benefício, BPC, coisas desse tipo, essa galera que são os empresários, que ele não colocou o nome, né? A burguesia. Não tô falando do dono da bodeguinha, do cara que tem 3 funcionários, do microempreendedor. Não tô falando desse cara. Esse cara não é burguês, tá? Eu tô falando do grande empresário que recebe bilhões de desoneração fiscal. E aí é o trabalhador e o pequeno empresário que sustenta esse país nas costas. Ou seja, se você conversar com o Haddad, você vai ouvir o seguinte: você sabe quanto que o governo deixa de arrecadar por conta de benefício aos empresários? 800 bilhões de reais. 800 bilhões de reais deixam de ser arrecadados com desoneração fiscal de gente que não precisa. Vou falar aqui para vocês, olha. 800 bilhões de reais de desoneração fiscal com gente que não precisa. Desse montante total, 400 bilhões é só com agronegócio. E a agricultura familiar não é o agronegócio que nós criticamos. Você tá entendendo isso? Carinha que tem lá um hectarezinho de terra, que cria gado, não sei o que, farro leite, não sei o que, vende, e vem uma plantação de alface, de verduras, legumes, não sei o que. Esse cara não é agronegócio, gente. O agronegócio é aquele cara que tem milhares de hectares, com milhares de terra improdutiva para especulação imobiliária, que vive de monocultura para alimentação de gado para vender para o exterior. É esse cara que nós estamos falando, certo? Dito isto, esse cara realmente precisa dessa desoneração toda. O cara tá com a conta entupida de bilhão, entupida de milhões, e não pode pagar um impostozinho, gente. É sério. É sério isso. Mas para tirar o BPC, para tirar a Bolsa Família, para criticar pé de meia, né, para criticar Vale Gás, essa galera sabe. Essa galera que tem desoneração sabe reclamar, né? É interessante, né? Como as coisas são. Vamos continuar. 800 bilhões de reais. Não é pouca coisa, gente. Não é pouca coisa. É muito dinheiro.
Mas por que eu vetei a questão da desoneração, sabe? E entramos na Suprema Corte? Porque você desonerou a parte mais rica da sociedade e não gerou um emprego. Não gerou emprego, não gerou uma estabilidade para nenhum trabalhador. Ou seja, você beneficia quem pode para prejudicar quem não pode. Agora o governo fica se matando para cortar 30 bilhões no orçamento e esse dinheiro poderia ser retirado da desoneração. Poderia ser tirado desses 800 bilhões. Acontece que as pessoas acham que é um direito adquirido. Ele está muito certo quando ele diz assim, olha, nós demos um incentivo fiscal para você gerar emprego e você não gerou. Você não gerou, você não quis gerar. E aí, será que ele não sabe o motivo que não gerou ou ele finge não saber? Porque é muito simples, né? O sistema capitalista é sobre acúmulo de capital e não sobre pessoas. É sobre acumular dinheiro, poder econômico e poder político e não sobre pessoas. E aí, se você tem uma desoneração, que você economiza dinheiro e é uma chance de você lucrar mais, fazendo com que a sua indústria, sua fábrica, seu empreendimento, sei lá, funcione com o mínimo de pessoas possíveis, precarizadas e o máximo de pejotização para que você não pague nenhum direito trabalhista, esse cara vai se agarrar a isso como unhas e dentes, como se fosse a vida dele. Nós temos aqui um problema de antagonismos de classes, interesses diferentes. Enquanto um quer lucrar o máximo possível, o outro está sendo explorado. Enquanto um quer salário melhor, dignidade, porque 70% dos brasileiros que estão fora do sistema de CLT queriam um trabalho formal, né? Ao contrário do que a galera diz por aí, é porque essa galera quer um emprego bom, com tempo de qualidade, que possam estar em casa, com salário digno, com direitos. E isso é tudo o contrário do que o empresário quer, irmão. E o Lula sabe que o problema é de interesses de classes. E aí, assim, ele sabe que isso existe. E aí, assim, ele tá muito certo na fala dele. Só que fala não resolve nada. Eu acho muito bom esse tipo de entrevista, porque mostra que existe ali um interesse. Por mais que seja um interesse ali de reconciliação de classe, o Lula nem isso tá fazendo. Então, se ele fala dessa desoneração de fiscal, do grande empresário, do burguês, que tem lá trocentos funcionários, né, precarizados, e que o Estado está dando dinheiro para esse cara gerar emprego, ele não está gerando, por que esse cara não vem em rede nacional, irmão? Vai no YouTube, cara. No canal do governo que ninguém assiste essa porra. Vai na rede nacional, fala. Chama o povo pro embate, pro combate, ó. Eu tô querendo aqui deu um incentivo para tal impressão. Claro que são muitos, não dá para dizer, né? Mas essa galera não tá contribuindo com vocês, gente. E aí? Como é que a gente vai fazer? Em trabalhadores. Mas sabe qual é o problema? É porque no final das contas, quem gera emprego é sim o Estado, através dessas medidas, através de mudanças na infraestrutura do país que sai do Estado. Mas isso não acontece. Primeiro porque poucas coisas estão sendo feitas pela iniciativa do Estado em relação à infraestrutura. Até porque muitas coisas estão sendo privatizadas. Menos malemar, tá vindo aí alguma coisa da China. Mas, cara, o Lula finge não saber que existe luta de classes. Para enganar o povo. Aí o cara que é lá militante do PT, ou que acredita nessa esquerda desenvolvimentista e tal, que não percebe que existe alternativa ao sistema capitalista, vê o Lula falando isso e bate palma e, ó, pô, o problema é o empresário. Realmente o problema é o empresário, mas e o que o Lula tá fazendo de concreto nisso? Vamos lá, voltar. É um direito adquirido. Eu estou recebendo, por favor, não mexa mais comigo. Não mexa. Isso agora é fixo, não pode ser assim. Deixa eu te falar uma coisa para vocês, com muita sinceridade. Nós, em algum momento, vamos ter que sentar, sabe, não com o governo, sentar com a sociedade brasileira e definir um pouco que tipo de país a gente quer construir para o futuro. Problema, Lula, porque a gente já sabe, a sociedade brasileira já sabe que tipo de sociedade a gente quer construir. A gente quer construir uma sociedade que todos trabalhem o necessário, recebendo um salário digno para existir, não somente para sobreviver. E o senhor não está chamando a sociedade. O senhor está fazendo a sua política, só você achando que as coisas se resolvem lá. E não com a gente participando. Que o nosso papel,
como cidadão, é somente votar. E não é, né? Porque do jeito que as coisas vão, é quase impossível você fazer as políticas que tem que fazer para melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão ainda deserdadas nesse país. As pessoas de baixo. O que o velho Otávio Frias chamava o andar de baixo. Ele falava, Lula, você não vai chegar no andar de cima porque eles não vão deixar. Eu cheguei. Mas eu não quero sozinho ter chegado no andar de cima, eu quero trazer o povo para o andar de cima. O problema é porque ele chegou no andar de cima, 2 vezes anterior, a Dilma chegou, tentou subir mais o povo um pouquinho para o andar de cima, lembrando aqui até da ideia do filme O Poço, né? Tentou colocar um pouquinho mais para cima, e aí o que a galera fez? Derrubou a Dilma, tirou tudo aquilo que foi construído, porque não se há uma política de Estado, há políticas de governo do PT. É isso. É isso. Porque dá desoneração fiscal? Porra, vai dar desoneração fiscal? Beleza. Então vamos lá, vamos pensar numa política bem burguesa. Dê desoneração fiscal para a empresa X. Empresa X, você vai ter tantos anos, não é para esticar também até a morte do cara, não. É coisa pouca. Para você ter isso aqui, você tem essa meta aqui, você tem que gerar tantos milhões de emprego e a renda da galera tem que ser essa. Empresa que lucra até um valor X, tem uma desoneração e tem que pagar X salário. Empresa que recebe 4x, então vai ter que pagar um salário maior e uma desoneração um pouco menor, porque esse cara tem dinheiro para pagar de imposto. E aí é durante um período de tempo. Acabou, irmão, você vai ter que cumprir um determinado tempo ainda maior para continuar mantendo a sociedade desse jeito. Não quer? Beleza, depois você vai embora e sua empresa fica aqui. É isso que tem que ser feito. É difícil, gente. Porque eu não entendo quase nem porra nenhuma de política. E eu entendo que precisa ser assim. Minimamente, eu não tô falando. Minha proposta aqui não é nada mente. Ai, uma revolução comunista. Eu não queria. Mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de uma solução dentro da ideia que ele quer. De conciliação de classe, que não existe. Mais uma vez. Mas é isso, gente. Eu não vou esticar muito nesse vídeo, não. Porque, cara, era só isso. Isso aqui é o Lula brincando de que ele sabe que. De não saber que existe luta de classes e querer conciliar o interesse do burguês, que o derrubou uma vez e o prendeu, e que se ele continuar assim, não chamar o povo para o embate, vai derrubar de novo, e os interesses da classe trabalhadora, que são contraditórios. Né? E enquanto isso, o trabalhador, que eu conheço, que ralou para sustentar a família, rala para sustentar a família, para dar algo digno para a família, tá pagando lá de imposto de renda os tubos de dinheiro. Né? Porque o cara que é trabalhador e tem que pagar... Irmão, é foda, é foda. Mas continue com essa política aí, viu? É isso, meus queridos, meus queridos. Se você concorda comigo, deixa aqui nos comentários. Se você discorda de alguma coisa, se você tem alguma ideia diferente para solucionar isso. E é isso, gente. Obrigado a todos e a todos. Like, viu? Se você foi embora, você deixou o seu like, sua inscrição aqui, você vai ver. Fui.